Boa noite. Professora do Judiciário Federal do Judiciário Estadual de Segunda Instância. A Karine é professora do UFOP e a Larissa é advogada popular militante do Humano. Boa noite. A Juliana para participar dessa nossa conversa me encarregou de trazer algumas decisões do Judiciário, do direito dos trabalhadores. São várias decisões. Identificando algumas decisões, mas mais conhecidas como direito de greve, no caso dos servidores públicos, né? Principalmente, como está aqui no sindicato dos servidores públicos. Mas tem decisões também do trabalhador de iniciativa privada, que são muito importantes para a gente também poder analisar como que nos últimos anos o Supremo tem tido uma agenda típica do Congresso Nacional, que a gente tem hoje no senador, né? Aquilo que não tem sido modificado no Congresso Nacional, o Supremo tem chamado para si essas alterações. O Congresso não tem feito, obviamente, em função da resistência, da luta organizada dos movimentos, obviamente. Mas isso então foi deslocado para o Supremo Tribunal Federal, onde, na minha avaliação, a avaliação de alguns, o movimento sindical, o movimento social de uma forma geral, mas o movimento sindical, ele tem, na minha visão, menos espaço de articulação. Geralmente os advogados vão lá naquele tradicionalismo dos fóruns, né, da militância forense, vamos dizer assim, para despachar com os ministros e etc. Mas quando surge uma demanda específica daquele sindicato, daquela confederação a qual o advogado está vinculado, não há uma atuação organizada do movimento sindical, uma agenda comum do movimento sindical dentro do judiciário. Ao contrário dos movimentos empresariais, a CNI e outras confederações, que anualmente aprovam agendas jurídicas, são nomes que eles usam com mais frequência. Então, quais os temas legislativos que eles pretendem alterar por meio de uma ação judicial? Por exemplo, uma ação de constitucionalidade, ou mandado de segurança, sei lá, qualquer ação judicial, eles debatem em nível nacional uma agenda jurídica. Em nível nacional, a gente faz uma agenda nacional, por exemplo, hoje em dia, nacional de luta. Então, você construir umas centrais e aí vem aquela orientação para todo o movimento do país. Isso é uma agenda política do movimento. Mas nós não temos ainda uma agenda jurídica do movimento. Não tem esse olhar, né? Tradição. Isso também é relativamente recente, essa atuação do movimento. Sempre tem sempre um receio, um pé atrás com as judicializações. E aí tem que ter mesmo, que você transfere para o campo jurídico, onde a gente tem um pouco de controle, e debate que na maioria das situações é debate político. Mas o movimento empresarial já tem isso, como uma agenda unificada de trabalhar geralmente no Supremo Tribunal Federal. O próprio governo tem sua agenda jurídica também. Os governos têm agendas jurídicas. O caso mais recente, começando aqui, foi o novo direito de greve dos servidores públicos. Então ficou claro as votações, nas manifestações de alguns ministros, que uma das grandes preocupações era com as universidades, que são momentos de reformas, propostas que está aí neste momento de ter uma reação. Principalmente nas universidades, não tem uma direção de cortar ponto, estatal e etc. E os ministros deixaram claro, agora é dever do administrador fazer o corte de pontos, ele tem que responder disciplinarmente, inclusive. Pelo menos o gestor, no primeiro momento, vai descumprir essa decisão. Mas isso não é novidade para a gente. O movimento de servidores públicos, historicamente, sempre trabalhou com corte de ponto. Sempre foi a regra. No judiciário, sim. Faz greve e corte de ponto. Não tem conversa. No judiciário estadual, que não tem o AMG, a regra é cortar o ponto. Você já sabe. Então, para a gente, a decisão não tem nenhuma novidade no nosso movimento. Sempre propôs
encontro, e aí a força do movimento é discutir-se a compensação depois daquelas horas não trabalhadas. Mas para várias categorias não é uma regra cortar ponto, não é uma regra. Então a gente não sabe como que isso vai ser. Como que vai ser. Então as nossas pautas historicamente de reivindicações, todas as nossas pautas, elas já trazem cláusulas, reivindicações de descumprimento de leis, de carreira, de benefício, para a gente tentar colocar para o gestor público, para a administração pública, que ele deu causa ao movimento de greve, além daquelas reivindicações por melhorias, seja na condição de trabalho, melhoria salarial, e aí necessariamente é mais difícil de provar que deu causa. Né? Mas a gente tem muito descobrimento de norma, de carreira, adicionais, etc. Então a gente sempre colocou isso para justificar de uma reivindicação às vezes maior, em ajuste, em novo plano de carreiras, mas a gente sempre colocou descumprimentos de leis para, se for o caso, falar que a greve foi legitimada por culpa do gestor. Acho que esse, sobre direito de greve, tem sido um resumo do que vai ser daqui para frente. O resto é normal no movimento, é força, movimento, articulação, constrangimento ao gestor, tentar fazer isso para que ele negocie e não corte o ponto, que negocie uma compensação. Isso é comum. Mas o direito de greve do servidor recente, de outubro, a gente sabe como vai ser daqui para frente. Né? Então essa foi uma da primeira decisão. Mas quem faltou nessa questão do direito de greve, uma atuação do movimento? Poucas entidades atuaram. O processo estava lá com repercussão geral há 4 anos, uma coisa assim, né? Há vários anos, pegaram no caso do Rio de Janeiro e colocaram como repercussão geral, se importa ou não conta. E poucas entidades, várias entidades, ingressaram no processo, mas no dia de fazer defesa, de fazer articulação com os ministros. 2 ou 3 federações delas foi a FENAGIM, que com o advogado lá do processo fez sustentação oral e atuou, mas quase ninguém, o pessoal deixou lá. O pessoal deixou o processo, começou. Não teve uma articulação unificada no movimento sobre esse tema. Não teve. E aí depois na decisão a gente para com isso, cara, com essa falta de unidade e de compreensão dessa questão. A nossa própria federação estava no processo como interessada, poderia ter participado, mobilizado, não fez nada, a não ser colocar o nome lá no processo para falar que está. Só foi isso, não teve uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o Judiciário também abriu sua pressão. Abriu sua pressão, cada vez mais a gente vê as decisões. E aí faz mais pressão, é assim. Então não teve, e a gente vai trabalhando com isso. Vamos ver como vai ficar essa. Muita gente fala que é o fim do direito de greve. Não sei, a gente sempre fez greve com um monte de pontos. Então, falar que é o fim do direito de greve, vamos ver até a próxima greve, até o próximo movimento, se vai ser o fim. Então, eu não acho que é o fim do direito de greve. Talvez, na realidade, que nunca importou ponto, vai ser mais traumático, universidade, provavelmente na área de educação, a gente está aqui no sindicato de educação, não sei se é verdade no sentido de essa questão de corte de pontos, está cheio de corte de pontos, não sei. Mas talvez seja mais difícil encarar essa realidade de que agora é o corte. Para nós, da Justiça Estadual, que está na lei de data base, da greve anual, é a greve que não corta mesmo. Depois você vai compensar, depois você sempre joga assim para pensar. Então não é novidade para a gente a decisão do Supremo, mas tem uma grande maioria de trabalhadores do serviço público, porque essa é a realidade. A partir agora, né? Não sei se não. Então essa foi a primeira. Sobre o serviço público também, a gente tem que também foi a decisão de abril deste ano, né? Aí já foi o plenário também do Supremo. Né? E aí foi abril de 2015 também. Foi uma permissão para a contratação de OS, né, as famosas organizações sociais, para que ela possa prestar serviços públicos nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde. Então tinha uma polêmica sobre isso, e o Supremo entendeu que essas organizações podem fazer essa prestação de
terceirização. Uma terceirização de entidades, ao invés de o concurso público, uma valorização daquelas carreiras nessas áreas, ou uma ampliação dos cargos, né, para o desenvolvimento nessas áreas, você contrata a entidade, essa organização social, o serviço público remunera, e às vezes com valores muito maiores do que para os seus profissionais, né, do serviço público, fazer uma atividade que é genérica, né? Atividade ambiental, cultural, desenvolvimento tecnológico, ao invés de investir o recurso público nesses setores, eu vou terceirizar. Eles falaram que não é terceirização, mas é uma espécie de terceirização. Um terceiro, uma organização social, vai desempenhar atividade tipo aquele órgão, seja na área educacional, tecnológica, com recurso público. E aí é uma questão de terceirização. Então, neste caso também, os movimentos não têm uma visão, uma visão, eu entendo assim, ainda não há uma atuação sobre a pauta do Supremo Tribunal Federal, ainda falta esse acompanhamento da pauta, mas mesmo antes da pauta, aqueles assuntos que estão lá, por exemplo, em repercussão geral, está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Qual daquelas ações impactam sobre o mundo do trabalho? A gente tem que pensar nessas ações, e é lógico, é um trabalho de central, de confederações, federações, que é uma questão nacional, para ter uma agenda comum. Então, esse caso aqui passou, e a terceirização está aí, né? Está no Supremo, estava na pauta para decidir a terceirização. É um assunto que o movimento faz resistência importante no Congresso Nacional, mas lá no Supremo, o Supremo pautou. Tirou da pauta e começou a mudar no Senado. E assim, resolve aí, porque é uma agenda da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que é uma agenda deles, jurídica, como eu disse, eles estão atuando dentro do Supremo Tribunal Federal, com a liderança do Gilmar Mendes, mais uma turma, que são os defensores neoliberais. Agora, o presidente atual do TSE, Luiz Gama, então ele não faz a defesa da súmula do TSE, que proíbe a terceirização da atividade, ele é contra a súmula, mas ele não tem força institucional no TSE para ajudar a súmula, então ele joga como presidente, ele faz o órgão dentro do Supremo. Então, se o Congresso Nacional não decidir, o Supremo vai decidir. Então, é esse jogo de pressão. O Renan, então, colocou o assunto, né, da terceirização, o Supremo segurou. Não entrou para julgamento. E vai atingir o setor público, né, a questão da terceirização também. A questão do setor público. Então, mais uma vez, o movimento não consegue acompanhar essa agenda do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essas duas, terceirização e direito de greve, mais recentes, são as grandes decisões de impacto entre nós servidores públicos. Né? Mas aí nós podemos citar, já na iniciativa privada, uma liminar de Gilmar Mendes na questão das convenções e acordos coletivos, a questão da operatividade das convenções e acordos coletivos. Né? Ou seja, enquanto tiver em vigor, enquanto existir um acordo ou uma convenção coletiva, né, enquanto não existir um novo acordo, aquilo que foi acordado anteriormente continua valendo. Então, o sindicato e o patrão chegaram a um acordo da convenção coletiva, estabelece uma regra, ele tem um prazo de vigência, mesmo que acabe este prazo, enquanto não vier o novo, continua valendo aquilo. Agora, o Gilmar Mendes liminar falou, não tem esse efeito mais, é chamado de utilidade. Então, aquele acordo de convenção encerrou, acabou. Qual o poder que você tem para negociar um novo acordo? O poder que você tinha era aquele que estava valendo. Porque enquanto não tiver um novo acordo, permanece o anterior. Então, essa questão da utilidade foi uma liminar de Gilmar Mendes, agora de outubro, né, que essa liminar suspendeu a súmula 277 do TSE, que era a famosa utilidade sem iniciativa privada. É uma liminar. Esses são a última palavra sobre a constitucionalidade do Supremo, né? Ninguém vai atacar, Essa é a questão do debate. É uma agenda da CNI com o movimento sindical. as confederações. A convenção, o acordo com prazo determinado, estabelecido, olha, vai ser com prazo determinado até uma nova situação. Claro que ninguém vai fazer isso, não é uma luta, é com prazo determinado, porque todo acordo ou convenção, ele espera
zero. Por exemplo, negociamos hoje aqui 10% em 5 anos, 10% a cada ano. Um exemplo, setor privado. Fechou. Acabou, fechou 5. É a famosa data base. Muitas datas bases na iniciativa privada são com acordo com a convenção. Então, assim, tem que fazer nova. Mas enquanto não fez, tem que cumprir aquela data base. A data base já. O acordo anterior não tinha. Quem que define isso? A lei? Não, tem uma Súmula do TST. É uma súmula do TST. Ela não foi suspendida. Ele suspendeu. Não, mas ela tem efeito vinculante. Quase uma lei. Ela tem efeito vinculante. De uma vez ele deu uma liminar para acabar com esse efeito. Tá, revolveu só artigo 6 do direito. Calma. Aí é questão de CLT. Então, assim, Direito social, trabalho. a grande questão aqui é a data base. Muitas categorias têm datas bases ou convenção com acordo coletivo. No caso do servidor público, quase ninguém tem data base. Quando tem uma lei estabelecendo data base. Mas o PJ tem uma lei que a data base é marca. Essa tem uma lei. Na iniciativa privada, muitas dessas bases são acordo com convenção. Se não tem mais o efeito, você já venceu automaticamente um tanto de gente, não tem mais a data base. Aí vai lá agora negociar uma nova data base. Se alguém quiser negociar, não Pelo negocia. entendimento do Gilmar, seria não, então estava aquela última disse que a data base era aquela. Se ela já. Se ela Porque se colocar. foi por convenção e a convenção venceu, entendendo menos. Tá? Então, Acabou. Estava entendido que ele tinha prorrogado a validade da convenção. Não, ele está acabando com isso. Ele está acabando com isso. Porque o acordo e a convenção só quando viesse um novo de um novo acordo. Ele vai incentivando. Não, depois do debate. Pode ser. A outra também foi para marcar. E aí está indo aqui a questão da desaposentação. A recente, muitas pessoas tinham já ações judiciais, já com ganho na justiça, né? Novas aposentadorias, e o Supremo Tribunal proibiu a questão da desaposentação. O aposentado voltou a trabalhar no mundo e não vai financiando mais nada para melhorar a sua aposentadoria. Em muitos casos, assim, então essa é recente, é iniciativa privada também, mas ela está toda questão previdenciada na iniciativa privada. Tivemos aí a Justiça do Trabalho também, com corte de orçamento. Tivemos aí recentemente, a gente viu o corte de orçamento. 2014 também, a questão da prescrição do fundo de garantia, que é 30 anos, né? O fundo de garantia é 30 anos para você discutir, e o Supremo Tribunal foi trabalho entendeu que como as demais questões do trabalho, os demais direitos trabalhistas, assim passou por aqui para 5 anos. Qual que é a crítica, né? O FGTS, o seu patrão está depositando no FGTS, não vai lá reclamar. Senão você é mandado embora. Por isso o prazo prescricional era maior, porque enfraquece o trabalhador na relação de emprego. Não está depositando o fundo de garantia. Você vai lá na Justiça do Trabalho e emitir um outro dia. Então você não vai perder o emprego. Você tem um outro emprego, exceção. Então tinha um prazo maior. Um prazo de 5 anos, complicou se você fica 10 anos na empresa. Você só pode reclamar os últimos 5. Aquela parcela anterior, excedeu. Você não pode mais reclamar. Então, essa também foi uma decisão do plenário do Supremo, recente, 2014, 2014, 2 anos, né? Que mudou o prazo prescricional do fundo de garantia, de 30 anos para 5. Então, isso aí. E, tem mais aqui, acho que é a última. Tem a questão também, dos planos de dispensa incentivada, o plano de demissão voluntária da iniciativa privada. Então, decisão de 2015, o plenário do STF entendeu, mas aqui é a iniciativa privada. Os direitos trabalhistas são disponíveis, irrenunciáveis. Então, você não pode fazer um acordo lá com o empregador, abrir mão de uma série de direitos. A mulher tem férias. O direito de você abrir mão de férias, por exemplo. Mas nessa decisão sobre o plano de dispensa incentivada ou plano de demissão voluntária, o Supremo entendeu
que aquilo que for acordado está valendo. Então, já deu essa brecha para a questão do negociado sobre o legislado. Então, já tem esse precedente dentro do instrumento que, nesses planos de eleição voluntária incentivada, se você abrir mão de alguma parcela remuneratória, está valendo. Para você ser voluntário. E antes não poderia abrir, está afrontando aí a CLP no entendimento jurisprudencial. Porque nós já vemos setores, órgãos públicos já com planos de aposentadoria. Incentivando, PJ Espírito Santo tem um plano lá, por exemplo, de aposentadoria incentivada. Não tem demissão, tem plano de aposentadoria. Então, pessoal, pelo nosso tempo aí, a questão lá do TJ Espírito Santo é que eles estouraram os limites da lei de responsabilidade fiscal há uns 3 anos. Eles não conseguem retornar o limite. Quando o servidor está em atividade, é contabilizado diferente. Os inativos não entram no cálculo da despesa total do pessoal. Então, está incentivado. O pessoal, a cada ano que a pessoa tem que aposentar, ela já poderia aposentar hoje, mas ela ainda não tem tantos anos para compulsória, né? Hoje passou para 75. Então, a cada ano que faltava, eles dão valor para o servidor. Eu já pedi aposentadoria, então a ideia deles é levar tanto para a atividade para ver se abaixa o limite da lei. É uma questão mesmo de orçamentária. Vai continuar. Financeiramente, vai continuar bastante. Dinheiro sai, né? Mas agora a cota que gasta com o pessoal fica dentro da lei. Exato. Quando você vai para a atividade, não entra naqueles limites da lei de responsabilidade fiscal, só entra quem está na ativa. É para ele ajustar o limite. Ou seja, dá um artifício matemático muito elegante. Então, acontece o seguinte, ele só vai funcionar assim, não repuser. Só aposenta, mas Mas ele já é proibido de repor, porque o gestor não limite, ele pode fazer. Só tem que aí a penalizar. mágica funciona, né? Porque senão... Mas ele não pode repor, né? Porque ele já estourou o limite. E aí você Não, a realidade até que pode. Porque é o seguinte, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, qual que era a política dele? Eles estavam querendo estimular as eleições de aposentadorias do pessoal mais antigo, porque eram salários mais altos, melhores planos de carreira. Por quê? Aí eles poderiam contratar pessoas novas, porque para cada um que aposentasse ou que pedisse transição, eles contratavam 2. Assim, entendeu? Então eles poderiam, teoricamente, né? Dobrar aquele contingente que saiu, pelo mesmo preço, eles poderiam dobrar aquele contingente que saiu. É porque na Caixa a justificativa é diferente. No caso do TJ, ele tem que se ajustar aos limites da lei de responsabilidade fiscal, porque já estourou o limite. Não, eu sei. Né? É só a justificativa, Eu sei. a motivação diferente dos Da lei planos. de responsabilidade fiscal, eu estou acompanhando bem. Mas dentro dela está também prevista a contratação de terceirização. Sim. Então, é só Só baixar o preço do só terceirizado. Aí baixa o preço do É só a terceirizado e terceirização. ajusta A terceirização não entra no limite, pessoal. Só entra servidor concursado. Né? Só quem recebe só o servidor concursado né? também, só para quem é servidor público mesmo ali. Né? Essa literalidade. A terceirização não entra um contrato, né? É composteiro. Terceirização. Por isso que há uma tendência. Esse é o mecanismo da Na realidade, eles estão terceirizando o processo, né? Que é para burlar. A PEC vai causar isso, porque você não vai poder contratar servidor e vai estimular o serviço que tem que acontecer e vai a tendência de estimular a terceirização. Ou seja, contratar entidade da sociedade civil, terceirizando a contrato de terceirização. Nas escolas da prefeitura, esse parágrafo é muito concurso para as escolas, por exemplo. Parágrafo de concurso para o que não fosse secretaria, biblioteca e magistério, e passaram a terceirizar a faxina, merenda, essas coisas. Essas carreiras. Né? Mas enfim, pessoal, acho que nesse tempo nosso, a grande questão que eu faço é essa, de o movimento ele precisa ter uma agenda jurídica no nível nacional. Não é uma coisa de advogados. Mas você constrói com as assessorias jurídicas, com as lideranças sindicais, uma agenda comum para poder atuar. Acho que os tempos exigem isso, já vamos falar disso um tempo, nos eventos que acontecem com o pessoal, mas ainda tem o pessoal tem um pé atrás com essa questão da judicialização. O fato é que
E só os exemplos que eu dei aqui, a gente vem acumulando derrotas no campo judicial. Não é uma atuação de juízes, né? Os juízes também não têm atuações políticas, é uma questão estratégica. Como a CNI, a Fiesp, eles têm agendas jurídicas e atuam, porque dentro do parlamento o movimento é forte, ele faz resistência, ele briga, ele luta, e lá dentro ele mobiliza, enche de gente, e lá dentro eles têm dificuldade, então eles foram para o outro campo, que é o campo judicial, porque o movimento tem mais dificuldade. Lá eles têm grandes bancas de advogados, aquela coisa toda, para fazer pressão, né? Os próprios magistrados têm aí parcerias, às vezes, com essas grandes bancas, são sócios de universidades, de livrarias jurídicas, enfim, tem todo o interesse. Então, lá dentro eles têm interesse. Então, quando eles não conseguem avançar no campo político, o parlamento, eles estão se deslocando, fazendo mini reformas trabalhistas, previdenciárias, ganhando no Supremo Tribunal Federal, que a gente está vendo lá. É sempre o mesmo resultado. 6 a 7 a 4, 6 acima, 6 acima. O negócio é sempre apertado. A gente precisa de uma agenda nacional, não vai ser o Sinjus, nem o CKM, que vai construir uma agenda jurídica. Né? Mas acho que seria interessante a gente levar isso às instâncias sindicais, confederações centrais, de unificar o jurídico do Brasil. É isso. Obrigado pela atenção. Eu falo que quando você fala 10 minutos, não se sinta pressionado, é só para você saber. Eu vou colocar então a apresentação, só de você vai ser com base. Bom, tem a possibilidade de apagar essa luz aqui e deixar essa aqui acesa. Acho que na hora eu vou passar um vídeo também, acho que na hora do vídeo fica melhor. Acho que mais tranquilinho, assim, essas imagens visuais. Eu acho que primeiro, né, eu queria pegar de agradecer o convite, né, que foi feito mais diretamente pelo Juliano, para poder participar dessa conversa, né, questionando o judiciário em relação ao controle, né, desse próprio judiciário, mas não só com esse foco, mas principalmente pensando em discutir coisa que não é geral, por causa do movimento da barragem de Fumaça. Então, primeiro eu queria fazer agradecimento de estar aqui, né, nesse convite, e fortalecer talvez o que eu estou falando, Wagner, né, para dizer que devido a uma mobilização que está acontecendo na universidade, eu posso estar aqui agora também.
balanço de um ano do movimento da barragem de Fundão, que até é uma parte do cartaz eu mostrei no primeiro slide, né? Foi o cartaz de divulgação. E na última pergunta, na última mesa, no último dia, estava presente o Douglas Krenak, né? E fez a seguinte pontuação. Eu vou saber que aqui falar exatamente o nome da minha pergunta dessa questão, mas ele perguntava para a mesa, né, composta por pessoas ligadas ao sistema judiciário, do
Minha casa era aqui, tinha 11 cômodos. E tudo de cerâmica, a casa toda forrada de PVC, tudo arrumadinha. E aqui era uma sala de televisão. Aí eu já veio o banheiro. Aqui era uma cozinha, assim, com geladeira, fogão, uma casa. Aí ali do lado ali, tinha um divisão ali. Aí do lado tinha um pomar de laranja, com goiaba, de tudo um pouco. Aqui, ó, essa árvore ali, ó, era uma árvore que tinha um pôr de peixe na frente da área. Ali, ó. Eu acabava de arrumar as minhas coisas e sentava e pescava cada peixão, o peixe ficava lá para cá, me olhando, ele pescar. Esse menino, o meu netinho da vinha pelejando até o pavão. O meu vizinho, tudo saiu das casas dele para vir cá ver. O pessoal lá do mutirão tá tudo bom vindo para brincar, olhar os peixes. Isso aqui era onde era um gramado que tinha em frente da casa, tinha uma árvore ali. Aí a gente ficava sentadinho aqui, os meninos, os negros ficavam brincando, né? Aqui também é na estrada, só que no fundo da casa também. Os quintal, como é que ele tinha as plantações, tudo direitinho, árvore, né? Minha casa aqui, todo dia, eu chegava lá, e aí eu saía, eu estava andando para lá, eu estava andando, ligava o fome, ficava até a noite aí, vinha de cima, eu chegava ali, vinha do meio, eu almoçava, pegava uma caminha, ligava o fome, ficava o dia inteiro na rua. Era assim, a casa, meu avô já tinha deixado a garagem. Aí ela não tinha acabamento e tudo. Então, aí a gente fez o acabamento, fez piso, sei tudo, porque todo fim de ano vinha, vem assim, devido ao que aconteceu. Aí vem os familiares, essas coisas. Aí vem pra gente arrumou o poder. Eu tinha uma moto só aí. Aí ficava. E hoje não está esse ano. Eu tinha pintura aí, mas eu tinha. Hoje agora toda nova. A casa toda. Eu ia arrancar a pintura dela, pintar tudo de novo. E tocar a janela até para mim, os limites não dá. Eu ia tocar. Tudo esperava meu filho, chegava. Agora fica não. Eu nem tenho vontade de ir lá no gesteiro da casa. Cada um tem a casa da senhora, que a gente ia divertir, né? A gente dói o coração, é pequenininho mesmo, chorando demais, que já alguém de lá do mutirão para o espera. No dia que chegou, 5 horas da tarde, eles não avisaram. Aí meu sobrinho deu uma hora de lá, ligou para o pai dele: pai, o menino está no curral, tirando leite aí. O menino está no curral, as vagas tudo aí ligadas. Aí falou: ô pai, a represa estourou lá, capaz de atingir aí no gesteiro. Os parentes que moram aí na Ariana falaram que tinha acontecido esse acidente lá e avisou a gente que era para sair, né? A gente saiu, não sabia que ia ser essa proposta toda. O que eu fiz? Quando eu escutei aqui, já peguei que estava com a pista de cedo, todo capando, foi minha mãe que eu gostava mais de ficar assim, gente. Aí eu mando tudo. Quando falou assim, eu já larguei, já peguei os travesseiros, levanta lá, para pôr para casa, planejou, levando, não estava aguentando mais levar. Aí chegou o moço lá do corpo, falou: o que você quer que saiu da senhora? Eu disse: meu filho, vai ali no curral, toca os bois do meu filho, que ele está assim sozinho, toca para cima, ele veio, tocou o boi, ao trigo lá, casar com a subida, foi lá para cima lá. Era 3 carros, eu não sei se morreu, ficou só um. E as galinhas morreu tudo. Tinha Jacinto Galinha que eu trabalhava na mercearia. Aí, durante o dia tinha folga, né? Na semana eu saía assim, para as comunidades, eu comprava galinhas, igual que a gente cuidava em casa mesmo, aí pedia para ir lá aqui. Eu estava com uma gatinha, eu tinha criado bebê, estava com ele gatinho pequenininho. Eu peguei a bolsa só para eu comer, eu subi para fora, a bolsa, pus a bolsa, tinha 2 gatinhos aqui dentro, o cachorro
saí com um vestido que eu tinha, fiquei muito sem saber depois correndo, aí foi um vestido. Cheguei lá, aí fiquei 2 dias vestido roupa e tinha mão. Fui pra lá, pra casa dela. E morava aqui, solteira, casava aqui, menina aqui. E a gente vê uma situação dessa, hoje não tem lugar, não está minha mão para fazer a casa. Né? A gente nessa luta, eu venho aqui e choro muito, que é a casa de monte de povo, tudo direitinho, fogão de lenha, 2 fogões, um fogão de galo de 6 bocas, outro de 4 bocas, foi tudo embora. Eles estão tentando até tirar aqui, quebrando, tudo bem para ver se foi bem lembrado. Eu não tinha chegado a colocar aqui ainda. Eu gostava dele, bom, essa canção, eu estava aqui assim, e ele queria falar tudo lá, nada para mim, então, até hoje, ele fica na minha. A festa dela, quando tem forte, eu não estava fazendo. Vou sair para mim, caramba. Ele aposta de novo. A menina a outra menina que trabalha, eu estou falando para a moça aqui, ela trabalha perto da Policlínica de Mariana. Ela trabalha assim na padaria, perto da Policlínica. Tudo que ela fazia para trazer para mim, para ajudar na casa. Tudo que fazia para trazer. E perdeu tudo. Essa menina ficou com depressão, essa menina não quer ficar mais, está triste. Peguei de bem no macho, coisa, fica para lá. Ela não vem aqui. Ela tem conversa só com a outra irmã dela, né? De uma outra fora. Tinha 20 tantos dias sem comer nada, todo mundo. Nem a nada bom. Café, voltou para uma café, café não ficar refém. Vamos ver se ele me dá outro que eu tinha, acho que pode ser, né? Só Deus que pode ter misericórdia da gente, que a gente está sofrendo. Tem dia que eu tenho pavão, tem dia que eu não durmo, eu fico acordado a noite inteira. Eu não fui nada de Deus, Deus não tinha nada disso. Deus não pode Deus. Já foi para um outro, não tem mais. Já foi lá uma filha.
quem é a Fundação Renova? A Fundação Renova foi a fundação criada, né? A fundação estabelecida Não que é o existia. Acordão. Não sei se vocês já ouviram, né? Falar do Acordão, né? Foi um tratado que foi feito entre Vale, BHP e Samarco, de um lado, e Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo e União, por outro, né? Sem a participação dos atingidos, e que dá todas as diretrizes para algumas considerações, por exemplo, quem é impactado, não impactado, inclusive é esse o termo que eles usam, eles são atingidos, né? É impactado, não impactado, área de emergência direta, área de prevenção direta, com relação ao desastre crime, né? E estimula também a fundação composta, basicamente, né, por esses atores empresariais, para poder gerir todos os processos de resgatamento, indenização e de reconstrução daquilo que foi perdido, né? Então a empresa, de novo, responsável por isso, gerindo, né, todo o processo sem a participação dos atingidos. E por isso, inclusive, o próprio Ministério Público ele conseguiu suspender, né, a homologação desse acordo há mais ou menos uns 3 meses atrás, se não me engano, tanto na verdade. Não tem um reconhecimento jurídico da fundação, não, jurídico da fundação tem, não tem reconhecimento jurídico do acordo, né? Mas a fundação ela continua atuando a partir, né, de tudo aquilo que foi estipulado nesse acordo. A Fundação Pública ou privada? A fundação privada. Privada. Mas e o governo faz parte daquela política O privada? comitê, o governo não faz parte. O governo só chancelou a fundação, não é parte da fundação. As Se empresas ela sim, as é empresas- fundação privada, o governo não tem gerência. Não tem gerência. A gerência é das Então, empresas. onde está o governo nessa? Não tá, porque Ele reconhece essa fundação. Através de que ele reconhece? Um decreto legislativo? Um decreto executivo? Um termo de ajustamento de conduta. Entre Governo e as empresas. o governo e empresas que afirmaram o termo de ajustamento de condutas formulado pelo Ministério Público. Não. O Ministério Público não Pelo sabe. governo e as empresas. O governo e as empresas. Ministério Público está associação. Exatamente. Mas o termo de ajustamento de conduta é um documento que é instituído legalmente através de uma instituição que é o Ministério Público. Mas o governo também pode Então, fazer para parte. se autoajusta. O Estado está falando. É tipo isso, ele se auto-ajusta. Enfim, mas a questão da preguiça, ele pode passar aqui, a colocação, na verdade, que eu queria fazer, né? Pode passar. Para o outro lado. Isso, né? Então, aqueles pontos, né, que eu levantei anteriormente, né, das discussões da sociedade, a realidade das normas, a realidade da vida, enfim, né? Todas essas questões que tentam buscar
Então, eu não posso afirmar se isso é um fato ou se isso é uma sensação, mas sendo uma coisa ou outra, eu acho que é extremamente preocupante o sistema jurídico, a falta, né, desse atingido. Os papéis hoje na sociedade parecem invertidos. Hoje, se a mulher é estuprada, a culpa é dela, né? De vítima, ela vira, né? Então, assim, né, nesse jurídico, por um lado, se onde há poder há resistência, né, como diz o corpo, né, e eles estão ali resistindo no cotidiano, a gente percebe também nesse sistema de poderes não só a resistência por um lado, mas a violência pelo outro. Vamos falar hoje. Eu vi uma reportagem do pessoal eles puderam escolher lá, ter uma eleição, qual o lugar que seria a cidade deles, qual que é essa? Dos atingidos, quem são esses que puderam escolher local onde formar a cidade? Foram aqueles que tiveram as comunidades, né, de fato, totalmente destruídas, né? Então, não foi o caso de ver não totalmente, né? Mas assim, nem todas as casas de Bento Rodrigues foram atingidas pela lama, mas aquela comunidade foi totalmente destruída. Gesteira de Baixo, que é onde eu morava no Rio geral, Gesteira de Baixo, a Gesteira de Baixo, Também pode escolher. completamente destruída. Bom, escolher, né? Enfim, pode escolher, né? Alguns terrenos foram para votação, de Bento Rodrigues foram 3 terrenos, um deles foi excluído, né? E quando eu falo que essa escolha, né, através de votação, é porque, por exemplo, quem vota? Quem vota são os chefes de família. Quem são os chefes de família? Os homens, né? Eminentemente, majoritariamente os homens, principalmente quando a gente pensa numa sociedade rural, né? Extremamente tradicional, extremamente conservadora. Então, essa escolha foi feita por alguma parcela dos atingidos, não por todos eles, né? No caso de Bento especificamente, já foi feita a votação, já foi feita a eleição e o terreno já foi comprado, né? Em Paracatu de Baixo, eu não tenho informação se já foi comprado, mas já foi feita a eleição também, a eleição e a votação, né? Gesteira de Baixo talvez seja a situação mais crítica, porque o terreno que foi, inclusive, indicado pelos próprios atingidos para indicado para ir para a votação, ele foi escolhido, mais de 90% deles, né? E eles se sentiram, de uma certa forma, satisfeitos com o resultado dessa eleição. Porém, ele não foi adquirido e nos foi dada a informação que não será, porque não há negociação entre a empresa e os donos do terreno, que são latifundiários ou regiões. Ou seja, como é que, na verdade, a gente percebe, como é que vai, inclusive, para a votação com um terreno que é negociado? Como é que se desperta novamente o Por que sentimento de negociar e não preferência? expropriar, já que o Estado, né, fazendo essas coisas, o Estado não toma essa iniciativa, né? Muito natural, né? Expropriar com essa razão. Tem mais sobras de razões para fazer esse Mas desapropriou terrenos em Bento Rodrigues para a construção da cidade. Isso o Estado fez com muita celeridade. Não foi sobre Mas esse quadro é o DIC que eles estão construindo o DIC, porque eles alegam que a lama continua vazando. E eles vão construir esse novo DIC, mas o novo DIC é exatamente na área onde que é Bento Rodrigues, que seria toda alagada, mas a construção do Nem é desapropriação, não. Foi foi empossamento. Ou seja, o Estado tomou posse para dar posse nacional. E a propriedade para todas as pessoas. Não, mas seria uma intervenção, no caso de uma intervenção, né, por necessidade, por urgência, né, por necessidade, intervém. Isso é um dos poderes que está feito. Chegar e dizer, olha, na sua casa está com um problema aqui na localidade, expropria a tua casa, porque ela precisa por uma questão de segurança pública, por uma situação de interesse social. Mas o problema Não, intervém, não vai mandar para fora. Não, ele intervém depois que demita, Não, é posterior. como se fosse assim, você tem um carro, a polícia está perseguindo um bandido, você tem seu carro na rua, pega seu carro emprestado para perseguir o bandido. Uma hora ela vai te devolver. É isso. Ou o equivalente, né? Mas é essa modalidade que foi utilizada. Isso é. Agora, pela mesma lógica, eu não poderia pegar essas terras latifundiárias e acertar.
Vamos só deixar na Vanessa falar, depois de Assim, é importante. Sobre o grupo de estudos de pesquisas sociomilitares, eu queria saber se dele há componentes que são geólogos, engenheiros de minas, e que nesse trabalho que vocês fizeram de mapeamento, se foi feita uma medição radiativa de todo o trecho que foi atingido. E se foi registrado isso documentalmente, essas medições cintilométricas, que tem equipamento próprio para isso, e isso documentalizado oficialmente para a universidade. O grupo é composto por professores da urbanismo, do direito, do professor Cristiano, que inclusive, está ali comigo, professores da física, da química e da biologia. Mas não há nenhum professor das áreas geológicas ou engenharia. Como eu disse inicialmente, é uma impressão que talvez isso seja função do tratamento de fato, do posicionamento que nós temos frente ao que ocorreu. Que para nós é um desastre crime. Não, sim, mas eu quero saber se sim, porque radiativo tem consequências de longo tempo. Com relação a isso, os laudos que a gente tem com relação à lama. Porque se fala em resíduos radiativos, resíduos toxicológicos, metais pesados. Sim, os laudos que são fornecidos pela empresa, eles deixam muito claro que a lama inerte. A lama ainda continua. Existem outros estudos e outros laudos independentes que atestam sim a presença de metais pesados, a toxicidade grande, inclusive, na própria lama. Mas aí a gente chega em outro ponto que é essa guerra de laudos. Então, um diz que sim, o outro diz que não, um diz que sim, o outro diz que não. Isso vai infinitamente. Você sempre tem aqui algum técnico que vai poder atestar que não é e outro que vai atestar que não. E vem de novo a história da utilidade da ciência. Porque o Ministério Público não pediu perícia prévia, antecipatória, prova antecipada, perícia. Foi ele estar aqui hoje no meio. Mas para a gente que importa muito é entender que existe um outro saber que pode dar conta disso, que é o próprio corpo dos atingidos. Porque quando a gente está nos lugares, a gente tem todas as reduções de pele que estão sendo percebidas, problemas respiratórios. Então, isso eu acho que é mais do que prova. É um dos fatores, porque você também tem que ter um material para você fazer a comprovação. Agora, você falou essa questão só isso. Você falou essa questão do corpo das pessoas aí, no caso desse desastre, Agora, antes desse desastre, assim, alguns anos, 2 anos antes, eu tinha um colega lá na escola de futebol que ele fazia um trabalho nessas questões de recuperação. Eu acho que uma delas era Maria. Tá? E nessas regiões, tem pessoas que moram perto dessas áreas que não foram embarcados por rejeito do trabalho, mas que só por estar ali, a comida que elas vão estava toda contaminada. Eles não, já estavam contaminados por entorpecentes. Com relação a isso, é uma coisa que a gente diz, hoje se busca muito culpado, quem teve a culpa de tudo isso que aconteceu. E a gente pretende, e a gente na verdade tenta entender isso não como um ponto específico no tempo. Essa
mas teve aqui pertinho